Bom dia, boa tarde, boa noite. Nesta psicografia do princípio feminino e masculino do reino vegetal, vamos trazer clareza e compreensão para a ideia de fé, principalmente a fé praticada no Brasil. O que é a fé? A fé é uma crença, mas não é qualquer crença, é uma certeza. Até mesmo na Bíblia judaica cristã, disse que é necessário apenas um grão de mostarda. Isso é um simbolismo muito poderoso. E a espiritualidade do Brasil vem acumulando montanhas e montanhas de fé. A pergunta em questão é: para que acumular montanhas e montanhas de fé se é necessário apenas um grão de mostarda, que é menor do que um grão de areia? Porque a crença é colocada em algo impermanente, em algo passageiro. A crença é colocada em algo não eterno. Se a fé fosse colocada em algo eterno, nós teríamos um país melhor, com tantas instituições religiosas, uma em cada esquina, cada um propagando algo que chamam de a palavra de Deus. Mas a confusão é generalizada. O que as pessoas estão buscando não tem nada de eterno. Elas buscam casa, carro, apartamento, relacionamento, tudo passageiro. É por isso que a fé é cega. Por isso que boa parte da fé do Brasil é uma fé cega, crendice que falha. Isso é nada mais que uma montanha de grão de mostarda sendo colocada em desejos materiais. Nada disso é fé. Fé é aquela crença averiguada, de novo e de novo, até a pessoa ter a certeza. É como você acreditar que o sol vai nascer ao alvorecer. Quando você não duvida que o sol nasce ao alvorecer, quando você tem essa convicção, quando você sente o sol chegando, o sol interior chegando dentro de você antes de nascer, apartando os seres da noite, e quando você sente a noite chegando, apartando outros seres que precisam descansar durante a noite para trabalhar na próxima vez que o sol nascer, aí a fé está sendo colocada no lugar correto, em algo que nunca falhou. O sol nunca deixou de nascer. Da mesma maneira, da mesma maneira. Quando você coloca a sua fé, a sua crença em coisas materiais, quando você junta grupos de pessoas com a mesma fé ou os mesmos interesses de desejo material, essa fé vai ser sempre falha. Então a pessoa, numa dificuldade, ela simplesmente perde a sua fé.
Não importa se é uma montanha, duas, três ou um vale de montanhas, ela perde tudo. Mas se você tem um grão de mostarda e coloca ele na eternidade, naquilo que é eterno, naquilo que vai permanecer com a humanidade, aí esse grão de mostarda é soldado nesse ponto e você passa pelas dificuldades de uma maneira bem mais tranquila. Você passa pelo furacão no miolo do furacão, onde os ventos fortes da tempestade não irão lhe atingir, não irão lhe arrastar. A fé é uma coisa muito séria, muito séria. E se tratando do Brasil, é desbravado que a fé pertence aos evangélicos. Aí o outro, católico, defende que a fé pertence aos católicos. E o espírita defende que a fé pertence ao espírita. Mas a fé pertence à eternidade. E a eternidade não pode ser classificada como isso ou aquilo. Ela não pertence, não existe uma patente para a pessoa se apropriar da fé e criar exclusão. O sol, quando nasce, ele não escolhe o que ou quem ele vai iluminar. Ele ilumina a todos. Aquele que tem a disposição de se levantar e celebrar com o nascimento de um novo dia, de uma nova oportunidade, este desfruta dessa luz. Celebra junto com os pássaros que cantam e rejubilam o nascimento do sol. As pessoas perderam tanto o contato com a natureza divina. As pessoas se sentem tão separadas da natureza, consequentemente da existência do todo, que elas se juntam para fortalecer a falsa fé, para fortalecer os interesses materiais em comum. Não há nada de errado em se obter coisas e desfrutar de coisas. Não é disso que o novo orixá está falando. O novo orixá está falando de um entendimento para termos um mundo melhor, onde a separação e o sectarismo não fazem parte deste mundo. A conexão com o grão de mostarda, colocado no lugar certo, a conexão ela é infalível. A pessoa que está conectada com esse ponto de eternidade, ela está pronta para a vida e, consequentemente, como faz parte da vida, também para a morte. Ela está pronta para desfrutar desse mundo material sem ter apego ou aversão ao próprio mundo material. Essa compreensão é uma compreensão alta. Em se tratando de verdade da lei da natureza, existe muito mais fé nas religiões afrodescendentes do que nas religiões consideradas evangélicas do Brasil. Porque as religiões afrodescendentes têm muito mais contato com a natureza, os elementais terra, água, fogo e ar, e por pura falta de conhecimento da função desses elementais para o cosmos, os evangélicos do Brasil acusam qualquer pessoa que tenha contato com esses elementais, que tenha uma comunhão com esses elementais, respeito com os elementais, acusam isso de macumba, de magia negra, etc. Ora, pois,
Até para Jesus curar um cego, ele cuspiu em sua mão, pegou um pouco de terra do chão, fez-se um barro e passou nos olhos do cego. Olha aí o elemento água e terra. Nunca, nunca um milagre foi operado sem as forças da natureza apoiando esse milagre. A fé é algo muito maior do que a gente pensa, por mais pequeno que seja o grão de mostarda. A fé transcende tudo. A fé, quando colocada na eternidade, com o tempo, com o cultivo, com o cotidiano, ela se solda na eternidade e atravessa as dimensões. Então a pessoa está pronta para o desencarne, ela está pronta e, em última instância, é para isso que a espiritualidade existe. E é assim que nós somos salvos, quando transcendemos a matéria, quando estamos no mundo sem fazer parte do mundo, podemos então finalmente desfrutar das coisas boas que existem neste mundo, e são muitas coisas. Então a fé no Brasil, nessa espiritualidade bebê, nessa espiritualidade que ainda engatinha e se acha cheia de certezas, onde temos um país corrupto, um país cheio de parcerias entre a religião e a política, onde temos bancada evangélica na política, esse país que se diz o país da fé está ruindo, está desabando. E isso é bom. De que outra maneira nós poderíamos pegar as peças que estão sendo usadas nessa construção equivocada para reciclar as mesmas peças em uma construção que servirá a todos, que incluirá a todos, que estará com a porta aberta para todos. Se essas palavras ferem a sua fé, é bom que você saiba que isso não é fé. Porque a fé, ela é inabalável. Você perdeu a crença de que o sol vai nascer amanhã por causa dessas palavras. Se isso está acontecendo, você foi fisgado. O seu psique está dominado por influências sociais que te arrastarão para um novo ciclo de vida até você entender que esse mundo é uma escola e que o que deve ser aprendido é a inclusão, é a união. O voltar para a casa do Pai nada mais é do que voltar para a casa do Pai em vida, em vida. Mas foi nos colocado na cabeça dos nossos pensamentos e em nossos sentimentos que a salvação só pode vir depois da morte. Ninguém nunca foi salvo depois da morte. A misericórdia de Deus acontece para poucos humildes ao desencarnar, porém a salvação ela acontece quando você transcende o mundo material. E enquanto a sua fé for colocada em algo impermanente ou em algo material ou em interesses de poder, de status sociais, você voltará para resolver o que precisa ser resolvido.
Se você na sua vida coloca a sua fé só em casa, carro e apartamento, você voltará para conquistar mais casa, carro e apartamento e sofrerá todas as dificuldades, sofrerá todas as falsas amizades que lhe acompanham neste caminho. Que o espírito da floresta clareie os nossos pensamentos e que os nossos pensamentos iluminados criem novas correntes de pensamentos que nos levem para a certeza da eternidade que já existe dentro de cada um de nós. E que nós, ao vermos essa abertura eterna, coloquemos um grão de mostarda neste eterno agora. Nesta percepção que sempre esteve, que está e sempre estará dentro de nós. Desmistificação da fé. Yogayan Mahasadha Shi.